O leilão do Google Ads. É isso aí, my friends. O leilão do Google Ads. Poxa, Léo, mas você ficou louco? Leilão do Google Ads, o que que é isso? Cara, deve ter gente que tá pensando isso aí. E é verdade, galera. O Google Ads, sim, ele tem um leilão, é dessa forma que ele trabalha na rede de pesquisa e hoje você vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? Eu vou trazer aqui insights poderosos para que você consiga olhar com um olhar mais cirúrgico, um olhar mais clínico para as tuas campanhas e ver se você estava ou não estava se posicionando da forma correta, né? Às vezes as vendas que você está deixando de ter é porque você não está sabendo se posicionar. É, my friends, esse é um grande BO que eu vejo na vida do anunciante no Google Ads, seja ele o afiliado, afiliado na gringa, afiliado brasileiro, gestor de tráfego, o comércio local, qualquer pessoa que tem campanha no Google Ads precisa ter acesso a esse tipo de conteúdo. Beleza? Então, já deixa o teu likezão, compartilha aqui com os teus 10 mil melhores amigos, porque eu tenho certeza que se você precisa desse conteúdo, eles também precisam. E ao final do vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai curtir esse conteúdo, eu te convido aí aqui no comentário destacado ou aqui na descrição desse vídeo e conhecer o meu treinamento, porque se aqui no YouTube já é desse jeitão, imagina no treinamento que vai ter suporte diferenciado para te ajudar a destravar de uma vez por todas e viver o sonho americano no Brasil. É isso, my friends. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. Então, bora começar aqui já na tela do meu PC. Tô com uma continha aqui, né, para mostrar, né, como é que funciona aqui o jeito que eu penso, tá? E o que que eu acho importante aqui quando a gente está falando de posicionamento no leilão do Google Ads. Eu já estou aqui nessa parte de informações do leilão, né? É só vir aqui em sites e relatórios, informações do leilão, e eu vou ajustar aqui as colunas, porque não é nesse padrão que eu gosto de olhar, tá? Tem algumas coisas aqui que eu gosto de ordenar. Então, se você quiser seguir, já vai ajustando essas colunas aí do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Primeira que eu gosto é a parcela de impressão, tá? A segundo, taxa na parte superior da página. E a terceira, taxa na posição, na primeira posição da página. São basicamente essas três colunas aqui que me interessam, tá? É, o Google, ele tem, tipo, não tem muitas opções aqui, né? Essas outras três aqui eu poderia até tirar, tá? Porque eu não olho para elas assim necessariamente. Então eu vou botar aqui, ó, YouTube para salvar e tá já formatado do jeito que eu gosto de olhar aqui. Então, my friends, é o seguinte, né? O que que significa cada uma dessas colunas e por que que elas são tão importantes para mim aqui, principalmente, eu já mostrei num vídeo aqui, numa aula, que eu gosto de espionar a estrutura dos meus concorrentes quando eu estou olhando essa tela aqui. É uma forma que eu tenho, tá em outro vídeo lá, mas resumidamente, né, eu pego cada URL dessa daqui e vou abrindo para ver o que que os meus concorrentes, principalmente os que estão melhor posicionados do que eu naquele leilão, eles estão fazendo de diferente do que eu estou fazendo, né? Pô, e aí eu entendi que a maior parte das pessoas, já fica um insight aí para vocês que se posiciona melhor do que eu, geralmente tem uma página muito melhor do que a que eu estava fazendo na época. Eu estava utilizando no momento de. E não importava a qualquer momento do produto, eu estava usando uma pré-sell simples, uma pré-sell ali tipo, bem rapidona, sem qualificação nenhuma. Foi dali que eu comecei a entender que a pré-sell ela me ajuda muito nessa qualificação geral aqui. Porque eu percebi que todo mundo que se posicionava melhor do que eu estava com uma pressão melhor do que a minha. Não era só o preço, né? Que só sair colocando CPC. O CPC ele é importante sim, mas não é só ele, né? Então aqui, my friends, é o seguinte. é, Aqui, né, eu tô, pô, até bem posicionado, né, quando eu estou comparando com essa primeira coluna aqui. Então, a parcela de impressão. Aí, ó, o Google até traz explicação. A parcela de impressão é a quantidade de impressões recebidas dividida pela quantidade estimada de impressões que você tinha qualificação para receber. Em português, né, muitas pessoas ficam em dúvida, o que que é isso? Eu tinha um leilão completo para que eu poderia participar. Desse leilão, eu participei, né, 42%. Poxa, poderia ser melhor, poderia ser melhor.
né, levando em consideração, pô, volume de pesquisa do produto e tal, eu poderia estar mais destacado aqui. E comparado com o melhor concorrente que eu tenho aqui, pô, tá 54. Então, se ele chegou em 54, eu sou capaz de chegar também, né? Então, algumas coisas que eu posso ajustar, depois eu vou anotar isso também, tá? Para mais ou menos o meu raciocínio aqui, eu quero mostrar na tela primeiro, para depois mostrar o raciocínio para vocês lá. Então, aqui, né, a parcela de impressão, ou seja, das vezes que eu poderia aparecer, quantas vezes eu apareci, né? Tô menos 50%, posso melhorar. Outras duas taxas aqui que eu gosto bastante, né? Pô, beleza, aqui eu apareci 42%, já sei que eu posso melhorar. Agora, das vezes que eu apareci, aonde eu apareci, isso daí é muito importante, né? Porque, cara, ninguém que procura nada no Google, assim, realmente tem a intenção de procurar, só curioso que vai olhar a segunda, terceira página no leilão, né? O cara não vai ficar, tipo, olhando a segunda, terceira página para procurar o que ele quer, né? Ele vai logo, tipo, nos primeiros anunciantes ali. Então, por isso que essa taxa da parte superior, né, é aqui a frequência com que o seu anúncio, né, foi exibido entre os principais anúncios, as primeiras posições do resultado de pesquisa. Então, pô, esse daqui eu tô uma bosta, pô, tá horrível. Porque o meu concorrente aqui, cara, ele tá top. E até outras pessoas que aparecem. Olha que loucura. Tem gente que aparece menos que eu. Tipo, esse daqui da Amazon ou da Best Buy, tá vendo? Ou esse outro concorrente aqui. Pô, eles estão muito melhores. Porque, tipo, eles podem aparecer até menos do que eu, mas quando eles aparecem melhor do que eu. Então, tipo, a chance deles levarem até mais cliques do que eu tô levando é muito maior. Porque, poxa, eles estão com um destaque melhor, né? Então, eu faço já o convite para você, no final dessa aula aqui, olhar lá na tua campanha, se, pô, como é que tu tá posicionado nesse leilão aí, cara? Será que você tá levando pouco clique? Pô, essa é uma baita de uma reflexão, porque, tipo, tem a taxa do que tu aparece, tem a taxa de quando você aparece, se você tá entre os quatro primeiros, tá? E aqui é a taxa de, poxa, estar em primeiro, porque a resposta de pesquisa paga do Google, ela vai trazer quatro anúncios no início lá, tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui nessa coluna de taxa superior, eu estou falando entre os quatro, tá? Entre os quatro primeiros. Só que também tem a taxa do primeiro, que é essa terceira coluna que eu gosto de olhar aqui. Que, cara, para a primeiro, eu não posso nem dizer que eu estou ruim. 15% aqui é uma taxa boa para a gente começar a entender, né, se tá legal ou não. Comecei a fazer umas vendas e tal, poxa, já posso tentar aumentar essa taxa, tá? Eu me aprofundo muito mais, eu não quero confundir vocês aqui, porque isso daqui é uma aula no YouTube. Eu me aprofundo muito mais disso lá dentro do treinamento. Tem, pô, muitas análises de métrica, inclusive falando especificamente sobre esse tema aqui. O objetivo dessa aula aqui é abrir a mente de vocês para que vocês olhem para isso. Porque eu vejo muita gente aqui, pô, minha campanha travou, não estou aparecendo, não sabe nem por que está travada. Aí solta CPC, solta isso, solta aquilo, mas não está olhando para esse dado aqui. A gente que anuncia na rede de pesquisa do Google, precisa ter em mente que, cara, não tem que inventar a roda, saca? Não tem que inventar a roda. Aqui a gente tem que aparecer e aparecer bem posicionado. Essa é a nossa função aqui dentro do Google. Você não tem criativo, vídeo, hook, nada disso. Você tem que se posicionar bem. Para se posicionar bem, tá? Você precisa se atentar à qualificação do teu anúncio, precisa se atentar se a palavra-chave, a congruência, né, de tudo isso. Tem outras aulas que eu falo bastante sobre isso aqui dentro do YouTube também. Então você pode conferir aqui outras aulas que eu faço, mas essa partezinha aqui do Google, cara, é fundamental para você entender como que o teu anúncio está posicionado. Se você está mal posicionado, pô, eu aqui, eu não posso esperar levar muitos cliques aqui. Por quê? Porque, cara, tipo, tudo bem que esse produto tem um volume de pesquisa altíssimo. Entretanto, cara, a questão principal aqui é que os meus concorrentes estão com um posicionamento aqui, principalmente na parte superior, cara. Esse daqui, pra você ver, ó, essa taxa aqui, eu tô bem, pô, até comparado, eu só tô atrás de um concorrente. Mas se eu vou e vou ordenar a página, olha só a diferença agora. Por essa coluna aqui, olha como é que eu caio, galera. Olha como é que eu caio, galera. Então, aqui eu preciso melhorar, pô. Porque eu tô vendo que tem uma galera aparecendo muito melhor do que eu.
tá ligado? Tem uma galera parecendo muito melhor do que eu, ó. Até, ó, olha a resposta desse domínio aqui, ó, que é o nome do produto, ó. Então, pra vocês verem, galera, que não é maluquice, ó. A melhor posição no topo da página, a galera tá usando aqui o nome do produto no, no domínio. E eu não estou usando o nome do produto no domínio. Por quê? Porque eu estou numa fase de teste e tudo mais, está tudo certo. Mas eu estou de olho sempre nessas coisas. Vocês precisam estar também. Vamos ver aqui a primeira posição. Ó, tô lá embaixo também. Tô lá embaixo também. Poxa, será que esse anunciante aqui está vendendo muito? Olha, muito clique ele está recebendo. Mas ele, ó, não está tão competitivo na parcela de impressão, só que quando ele aparece, aparece bem demais. Aí fica a reflexão. Será que das vezes que ele está aparecendo só para o público que realmente está comprando? É uma reflexão que a gente precisa ter. A gente precisa testar essas posições aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Numa aula que seria, putz, impossível eu conseguir aprofundar tanto quanto eu consigo aprofundar isso nas aulas do treinamento. Mas a questão central aqui, ó, é que eu quero trazer esse insight para que vocês olhem para esse ponto para a campanha de vocês. Vocês precisam ter atenção com isso aqui. E aí, galera, né, eu vou trazer aqui, tipo, até como uma informação extra aqui no mapa mental, tá? No mapa mental aí, na minha tela em branco. Tipo, ó, aqui na parcela de impressão, tá? Parcela de impressão da rede de pesquisa, eu tenho a parcela de impressão da rede de pesquisa, aqui, ó, parte superior, tá? Parte superior e principal, que é a primeira posição, né? Primeira posição. Então aqui vou trazer para vocês, tá? Pelo menos um norte para vocês se guiarem aí na campanha de vocês quando for posicionamento de leilão. Então lá vai a primeira, parcela de impressão na rede de pesquisa. Pô, Leozão, mas e aí, qual é a taxa ideal? Qual é o melhor, né? Tipo, como é que é se posicionar bem? Eu digo que assim, ó, para produtos geralmente muito concorridos, aí vamos colocar assim, ó, mais de, sei lá, 10K pesquisas no mês, só o norte, tá, galera? Só o norte, tá? Só o norte para vocês aqui. 50, se a gente chegar numa média de 50%, pô, você tá legal pra caramba, tá? Quanto mais se aparecer, top, né? Principalmente, lembrando, ó, lembrando assim, ó, acho que é até legal trazer isso aqui antes, ó. A métrica primária sempre foi, é e sempre será dinheiro no bolso. Acho que isso daqui é até para falar de que isso aqui que a gente está falando é importante, mas é métrica secundária, saca? Posicionamento de leilão. A métrica primária é dinheiro no bolso. Posição boa no leilão é posição que está te dando lucro. O que eu estou fazendo aqui é nortear vocês, porque muitas das vezes, né, a galera fica perdidaça. Nem sabia que existia leilão, nem sabia, tá viajando. Aí acabei de mostrar o assunto, mas e aí, o que que é o ideal? Dá um norte, uma direção, porque a métrica primária é essa daqui, ó, dinheiro no bolso. Parcela de impressão na rede de pesquisa, que é a primeira lá que a gente viu. Pô, Léo, qual que é o ideal? Então, ó, produto muito concorrido, cara, 50% em média, assim, em média, tá? Se estiver vendendo bem, pode procurar melhorar, pode procurar aumentar. Agora, se for pouca busca ali, tipo, até, sei lá, 3K, 4K, 5K, sabe? Cara, é o máximo que você conseguir, tá? O máximo que você conseguir. Porque, galera, se já tem pouca pesquisa, se eu apareço pouco, aí que não tem clique, né? Aí que eu não vou aparecer mesmo. Então, o primeiro aqui a gente já conseguiu endereçar, tá? Que é a parcela de impressão na rede de pesquisa. Fechou? Aqui, acho que pô, ficou meio confuso, né? Deixa eu só dar uma destacada aqui, ó, vou com uma outra cor, tá? Laranjinha aqui. Parcela de impressão na rede de pesquisa, eu gosto desse daqui.
Parte superior, turma. Vamos ver aqui a parte superior agora. Pô, Léo, qual que é a taxa da parte superior então? Qual que é o melhor? O que que não é? Parte superior, turma, eu penso no seguinte, tá? Penso no seguinte. Aí não tem muito a ver com o produto ser concorrido não, tá? Aqui eu penso sempre em ser pelo menos, tá? Pelo menos, ao menos, tá? Ao menos 70%, tá? Na parte superior. Entre os quatro primeiros. Porque, cara, quem não é visto, não é lembrado. Beleza? Se você não aparece entre os quatro primeiros, ninguém que tem a intenção de compra vai ficar te catando lá no fundo da página. É só você parar e pensar no seu comportamento de compra quando você vai lá no Google Ads. Você não fica ali na frente, entre os primeiros, você não fica no segunda, terceira página, no rodapé. Muito difícil você comprar procurando lá no rodapé. Então, quem não é visto não é lembrado. O ideal é que você fique sempre ali entre os primeiros, né? E aqui é onde a galera mais confunde aqui na minha visão, tá? Aqui, ó, primeira posição. Primeira posição, turma, é uma posição polêmica. Polêmica por quê, Léo? Porque a galera acha que ficar em primeiro é sempre, 100% das vezes é bom, tá? Mas aqui, ó, vai do teste. Por que, Léo? Agora confundiu tudo. Por que que vai do teste? Vai do teste, turma, porque é o seguinte: o primeiro colocado, ele vai sim receber necessariamente mais clique, né? Pô, olha, a pessoa procurou o produto, a primeira resposta que deu foi aquela. Ele já vai no clique automático. Ele nem leu, ele pum, clicou quase que automaticamente ali. Quando ele entra na página e vê que não é exatamente aquilo ali que ele queria e tal, ou se o preço não agradou tanto, ou qualquer coisa desse tipo, ele, pô, não, peraí, vou voltar, não é exatamente isso que eu estava procurando. Aí pode ser uma pré-sell ruim, a pré-sell não abriu, pode ser um monte de coisa. Esse tanto de clique de curioso que vai aparecer ali. Tua correspondência, pode ser tua palavra-chave, pode ser um monte de coisa. Então, turma, para você ali a primeira posição, eu diria que ali, cara, para começar, só para tu sentir, para entender como é que tá o leilão, cara, vamos ver ali, ó, 20% vai. 10 a 20% ali, para você sentir que se aquele leilão, aquela fatia, aquela faixa, aquele produto, aquela correspondência está dando certo. Começou a vender, ó, a nossa métrica primária, qual que ela é? Vamos lembrar aqui, né? Ela não é o nosso lucro, tá? A métrica primária está se cumprindo, tá? Está se cumprindo e eu estou ali com os meus 15%. O que que eu começo a fazer? Me posicionar melhor. Já entendi que aquela faixa funciona, já entendi que aquela fatia funciona. O que que está faltando agora? Eu me destacar, eu aparecer mais e melhor, eu melhorar esse posicionamento, eu me tornar cada vez mais presente naquele leilão, porque aquele leilão está fazendo o quê? Está colocando dinheiro no meu bolso. My friends, aulazinha direto ao ponto, cara, para dar aquela pancada, aquela chinelada logo para que você saia desse conteúdo e já vai lá, né, na tua campanha, veja se você está se posicionando da forma correta, veja, né, se as tuas campanhas, se você estava olhando para isso, se você não estava, agora você tem um norte, você tem um caminho, saca? Cara, isso é o quase que o 80-20, né, da rede de pesquisa, é saber se posicionar, né? Mas você tem que saber se posicionar, mas você também tem que saber configurar todo o resto, né? Fazendo uma pré-análise boa, um conceito estratégico, cara, assertivo para que você apareça bem, mas apareça bem no lugar certo. Também não aparece, não vale a pena você aparecer bem se todo o resto da tua campanha está errado. É como numa equação matemática, né? Se você, ao invés de dividir, multiplicou, ao invés de somar, dividiu, enfim, se você trocou o sinal, cara, toda a conta para frente vai estar cagada. Então, bastante atenção com isso. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou, clica aqui, né, na descrição do vídeo, no comentário fixado. Vai lá conhecer o meu treinamento para você se aprofundar ainda mais nesse e em outros, cara, tantos conteúdos para destravar de uma vez por todas as tuas vendas. Tamo junto e até a nossa próxima aula.